Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. A gente vai calcular a soma dos ângulos internos de um polígono através da fórmula SI igual a n menos 2 vezes 180 graus. Mas antes da gente chegar na fórmula, eu vou mostrar o porquê da soma dos ângulos internos de um triângulo ser sempre igual a 180 graus e vocês vão entender o quanto isso é importante aqui no nosso estudo da soma dos ângulos internos de um polígono. Certo? Então aqui a gente tem inicialmente esse triângulo aqui, que eu vou tomar como referência, certo? E aqui a gente tem definidos, ó, três ângulos, certo? Esse ângulo verde, esse ângulo preto e esse ângulo vermelho. A partir desse triângulo aqui, desse triângulo acima, eu fiz rotações nesse triângulo, certo? Como vocês vão ver aqui. Por exemplo, esse triângulo azul aqui, eu não fiz rotação nele, eu apenas trouxe ele aqui para baixo na mesma posição do triângulo acima. E vocês podem até perceber ó, que o ângulo aqui de cor vermelha é correspondente ao mesmo ângulo aqui no triângulo acima, também na cor vermelha. Ou seja, esse ângulo é igual ao ângulo do triângulo acima. Já o triângulo amarelo, eu fiz uma rotação nesse triângulo, eu girei ele, certo? Eu girei esse triângulo. Já o triângulo verde, eu não girei ele, eu apenas trouxe ele para cá. Vocês estão até percebendo que o ângulo verde ó, é correspondente no triângulo amarelo claro aqui, ó. Ou seja, são o mesmo ângulo, é o mesmo ângulo, ou seja, são iguais. E no triângulo verde, a gente tem o mesmo ângulo do triângulo acima, que é esse ângulo aqui, certo? Também é igual. E o que que acontece? Quando a gente formou essa figura, que é um trapézio, o que que aconteceu aqui? A base desses dois triângulos, azul e verde, formou aqui uma reta, certo? Uma reta. Juntamente com a base do triângulo amarelo e o topo dos outros dois triângulos, a gente também tem outra reta. Essas duas retas aí são paralelas. E aqui entre elas a gente tem os três triângulos, onde a soma dos três ângulos aqui, ó, está formando um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Se isso acontece, pessoal, a gente já pode confirmar com toda certeza que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, tá certo? Isso acontece justamente pelo fato dessas rotações que eu fiz nesse triângulo. Daí a gente conclui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E vocês estão vendo que os ângulos aqui ó, são todos correspondentes ao triângulo acima. É como se a gente tivesse o mesmo triângulo, só que em posições diferentes. Como eu mostrei para vocês, esse ângulo é referente a esse ângulo aqui, na cor vermelha. O ângulo verde é referente a esse ângulo aqui. E o ângulo na cor preta é referente a esse ângulo, certo? Ou seja, a gente tem os três ângulos, só que em posições diferentes. E os três ângulos aí estão formando um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta. E é por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de todo e qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Mas onde que isso é importante na nossa fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? A gente vai ver agora. Por exemplo, essa fórmula aqui, ela nos diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual à quantidade de triângulos que eu tenho dentro desse polígono vezes o seu valor, né? No caso, a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é a quantidade de triângulos que eu tenho dentro desse polígono vezes 180 graus. E vocês vão estar vendo aí que é bem fácil da gente aplicar essa fórmula, certo? Caso você não lembre da fórmula, eu vou ensinar outra maneira de você estar fazendo a soma dos ângulos internos do polígono. Na verdade, eu já falei, eu só vou mostrar como que acontece isso. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, SI igual a n menos 2 vezes 180 graus. Essa é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de todo polígono, onde o SI é a soma dos ângulos internos do polígono e o n é o número de lados, certo? Essa é a fórmula. Então, ó, a gente vai fazer aqui um exercício para a gente aplicar a fórmula. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, qual a soma dos ângulos internos do polígono abaixo? A gente tem aqui um quadrado, né, um tipo de quadrilátero, e nós vamos estar calculando a soma dos seus ângulos internos. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é o SI igual a n menos 2
vezes 180 graus, onde o n é o número de lados desse polígono, o 2 e o 180 graus são da fórmula, e a gente só tem que substituir o valor do número de lados na fórmula e fazer a expressão, né? Resolver a expressão. Então a gente tem aqui SI igual ao número de lados. Em todo quadrilátero a gente vai ter sempre o número de lados igual a 4, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. E como esse quadrilátero aí é um quadrado, todos os lados são iguais, mas nesse caso não tem muita importância para a gente só precisa saber a quantidade de lados. Pronto, a gente tem aqui que o número de lados é 4. Repete aqui o 4 no lugar do n, repete o restante da expressão e só nos resta calcular o valor dessa expressão. SI é igual a 4 menos 2 vezes 180 graus. Primeiramente, a gente vai resolver quem está dentro do parênteses, certo? Então, a gente tem SI igual a 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Então, a gente vai ter SI igual a 2 vezes 180 graus. E aqui a gente vai identificar como resultado final que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus, certo? Mas aí você se pergunta, Samuel, se eu não lembrar da fórmula, tem outro método para fazer isso aqui? Tem, eu acabei de mostrar lá no início da explicação. Eu disse que dentro de cada polígono é possível a gente identificar triângulos, certo? E como é que a gente identifica esses triângulos dentro do polígono? É o seguinte, a gente tem que tomar como referência um único vértice dentro do polígono, tá certo? O vértice é o encontro dos lados ou o encontro das arestas do polígono. Eu tomei como referência esse vértice aqui, ó, certo? A partir daqui, eu tenho que identificar quantas diagonais eu posso formar dentro desse polígono a partir desse mesmo vértice. Então, o que eu vou fazer? Eu estou aqui nesse vértice, eu só posso formar essa diagonal a partir dele, certo? Então, quando eu traço essa diagonal a partir desse vértice, o que eu tenho? Dois triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Se você tem aí dois triângulos e você sabe que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus, você vai multiplicar a quantidade de triângulos dentro do polígono por 180 graus, que é a mesma coisa da fórmula, certo? E você vai encontrar o mesmo resultado, 360 graus. Então, caso você chegue na sua questão e você não consiga lembrar da fórmula, você lembra desse método aqui, que é identificar um vértice do polígono e a partir desse vértice você traçar as diagonais possíveis a partir dele. Aí você me pergunta, Samuel, eu posso chegar aqui e traçar essa diagonal? Na verdade, você pode traçar essa diagonal, só que para esse método de solução, você não vai utilizar essa diagonal. Por quê? Eu já estou utilizando mais de um vértice, tá certo? Até porque o quadrado ele possui duas diagonais, né? Mas assim, para calcular a soma dos ângulos internos, você vai tomar como referência apenas um único vértice. Você não vai considerar todas as possibilidades, você vai considerar apenas uma, certo? E a partir desse único vértice você vai formar os triângulos dentro do seu polígono. Então aqui vocês viram como calcular a soma dos ângulos internos no quadrilátero, né? E agora a gente vai praticar mais um exemplo. Aqui a gente tem que calcular a soma dos ângulos internos do polígono. Esse polígono aqui é um hexágono, a gente sabe que ele tem 6 lados, certo? Então vamos conferir aqui, ó. Ele tem esse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente ele tem 6 lados. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai aplicar a fórmula é SI igual a n menos 2 vezes 180 graus, onde o n é o número de lados e o restante é a fórmula. O restante é da fórmula. Então a gente vai ter o seguinte, SI é igual, o número de lados é 6, então a gente tem aqui SI igual a 6 menos 2 vezes 180.
Agora a gente tem que resolver a expressão. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, 6 menos 2, que é igual a 4. 4 vezes 180. 4 vezes 180, pessoal, vocês vão estar vendo aí, que é igual a 2 vezes 360, que dá 320. 720. Logo, a soma dos ângulos internos do hexágono é igual a 720 graus. Certo? Aí você vai me perguntar, Samuel, posso fazer do mesmo método que a gente fez na questão anterior? A partir de um único vértice, determinar os triângulos dentro do polígono e somar a soma dos ângulos internos desses triângulos? Sim, você pode fazer isso também. Só que você deve ter o cuidado de tomar como referência apenas um único vértice. Certo? Então, como é que vai ficar isso? Eu vou tomar como referência aqui esse vértice, tá certo? O encontro desses dois lados aqui. E a partir desse mesmo vértice, eu vou identificar os triângulos dentro desse hexágono. Desse vértice aqui, eu posso fazer a ligação até esse outro vértice aqui. Veja que eu tenho aqui um triângulo. Ó. Desse mesmo vértice, eu posso trazer uma diagonal para cá. Para esse outro vértice aqui, eu vou ter outro triângulo, já são dois. Desse mesmo vértice aqui, eu posso trazer para esse. Aqui eu já tenho 3, 4 triângulos. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, 4 triângulos. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Logo, a gente vai ter 4 vezes 180 graus. Que a gente vai ter o mesmo resultado, que é 720. Então, vocês estão percebendo aí que, na verdade, a fórmula ela diz para a gente a quantidade de triângulos que a gente tem dentro do polígono, e essa quantidade de triângulos a gente tem que multiplicar por 180 para encontrar a soma total dos ângulos internos do polígono. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, 4 vezes 180 graus também é igual a 720. Certo? Logo, a soma dos ângulos internos no hexágono é igual a 720 graus. E você pode estar aplicando pela fórmula. Caso você não consiga lembrar da fórmula, você identifica os triângulos dentro do polígono. Tá certo? Para encerrar o nosso vídeo, eu vou trazer aqui mais algumas informações para vocês com relação às nomenclaturas dos polígonos. Por exemplo, a gente sabe que o triângulo é o polígono que possui 3 lados. O quadrilátero é o polígono que possui 4 lados. O pentágono é o polígono que possui 5 lados e assim sucessivamente. Vocês vão estar vendo aí o hexágono, o heptágono, o octógono, o enágono, o decágono, um decágono, dodecágono e o icoságono. Tem vários outros, mas eu só trouxe esses aqui para vocês, tá certo? Então, deem uma olhadinha com calma. Caso você não tenha entendido uma parte do vídeo, você volta, assiste novamente, que com certeza você vai entender. E essa fórmula funciona para qualquer polígono, tá certo? A identificação dos triângulos também funciona para qualquer polígono. Você só tem que ter o cuidado de tomar como referência apenas um único vértice e identificar a quantidade de triângulos dentro do polígono. Então é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje é só essa parte aí, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu vou estar trazendo outro vídeo aqui para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.